E essa história de que Memphis Depay pode trocar o Corinthians pelo Flamengo. Informação divulgada pela Rádio Craque Neto dá conta de que o Flamengo já sinalizou interesse na contratação do holandês. Vale a lembrança de que o Memphis tem contrato com o Corinthians somente até 30 de junho e já pode assinar um pré-contrato para que, após a Copa do Mundo, ele se transfira de graça para qualquer clube do Brasil ou do exterior. Segundo a Rádio Craque Neto, a sem definição sobre a renovação tem afetado o desempenho do Memphis nos treinos. O que a gente vê dentro de campo é um Memphis bem menos participativo e decisivo do que nos outros tempos de Timão. Por exemplo, na atual temporada são 11 jogos, apenas um gol marcado e mais uma assistência, esse gol anotado contra o Santos no último fim de semana, empate 1-1 na Vila Belmiro. Antes de gravar esse vídeo, procurei uma fonte rubro-negra para perguntar: Memphis pode ser contratado? E o Flamengo descartou qualquer possibilidade de avanço em relação ao atacante, que tem mais de 40 milhões de reais a receber em dívida do Corinthians. Essa dívida se refere a luvas e premiações que não foram pagas conforme previsto no contrato. Só para completar, Memphis, Corinthians e Flamengo se encontram na noite desse domingo na Neoquímica Arena. Estou muito curioso para saber como o Memphis vai se comportar diante de mais esse boato. Corinthians que não terá Caio César, machucado, mais uma lesão do atacante contratado por empréstimo junto ao Al Hilal. Você, dirigente do Flamengo, pensaria em contratar o Memphis? E se você fosse o Memphis, qual seria a sua posição em relação a esse boato? Já uso o espaço para comentário para registrar o que você pensa. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A partir de agora eu vou falar da situação do técnico Dorival Júnior, que balança muito no cargo, né, de treinador do Corinthians. Eu não concordo com isso, mas é a realidade, né? Porque às vezes a gente, né, divulga esse tipo de informação, as pessoas acham que é a nossa vontade, enfim. Não, nós estamos divulgando a verdade e atualizando vocês, né, para que vocês fiquem atentos com tudo que está acontecendo. Primeiro, Dorival Júnior foi procurado recentemente por Atlético Mineiro e Cruzeiro. Quando o Atlético Mineiro perdeu o Jorge Sampaoli, né, quando o Cruzeiro demitiu o Tite, enfim, o Atlético Mineiro um pouquinho mais atrás, no final de fevereiro, antes de contratar o Eduardo Domingues, procurou o Dorival. Dorival recusou qualquer conversa porque segue focado no seu trabalho no Corinthians, tá? E depois, né, inclusive está numa matéria que eu fiz com o meu amigo Fábio Lázaro lá no UOL, tá uma matéria bem interessante, né, que você pode ler, que o Dorival perde aliados, tá? E vê pressão crescer no Corinthians, depois você pode ler. Mas a questão é, né, houve a procura no mercado, né, tá respaldado, né, o Dorival Júnior, pelo elenco. Eu vou te contar isso sobre o elenco, mas primeiro, recusou, não quis abrir conversas com o Atlético Mineiro, e recentemente na saída do Tite no Cruzeiro, né, o Cruzeiro que fechou com o Arthur Jorge, antes também sondou o Dorival, e o Dorival não quis abrir negociações, tá? Apesar do momento que ele vive, há o desejo da continuidade do trabalho por parte da comissão técnica, ele quer continuar no Corinthians, tá? Houve essas sondagens, a leitura, né, que a comissão técnica faz é que o trabalho no Corinthians recolocou o Dorival em evidência no mercado, após a saída da seleção brasileira, tá? O clube era visto como uma oportunidade de retomada de prestígio e o Dorival conseguiu isso. Então o Dorival recusou, né, abrir negociações com o Atlético Mineiro e com o Cruzeiro, com os mineiros, porque quer a continuidade do trabalho no Corinthians. Sobre o elenco, tá? O Dorival passou longe de perder o elenco. O elenco, na verdade, está preocupado com a possível saída do Dorival. O elenco, né, respalda, né? O Dorival tem o respaldo do elenco, que ele não tem da diretoria, ele tem do elenco. O elenco, na verdade, está mais preocupado com outras questões, né? Jogadores que, enfim, se eu falar aqui vai criar uma polêmica muito grande, mas o elenco está apontando para outro lado, né? Acha que esse time do Corinthians na janela poderia ter sido reforçado de uma forma melhor, né, mais forte, enfim. Mas em relação ao Dorival, o elenco está fechado com o Dorival, tem todo o respaldo do elenco, quer a continuidade do treinador e se preocupa, aliás, com a saída do técnico, tá? Enfim, se perder para o Flamengo, a chance existe, não dá para cravar que vai sair, mas existe. Aí eu quero te contar o que está acontecendo e em relação a nomes na pauta. Vamos lá. Marcelo Paes já largou a mão do Dorival, esquece. Ele pode falar em público, né, que ele banca o Dorival, enfim, primeiro que ele não ia nem conseguir bancar, porque o Osmar Stabile, presidente do Corinthians, está só avaliando os resultados. Hoje o Dorival só continua no Corinthians se tiver resultados, tá?
Qualquer tropeço, o trabalho dele está sendo avaliado a cada rodada, enfim. E dependendo do resultado contra o Flamengo, se for uma derrota meio pesada, a coisa pode realmente azedar de vez. E o Marcelo Paz, né, acredita que o Corinthians não tem jogado um bom futebol, não tem atuado bem nas mãos do Dorival, enfim, já largou a mão do treinador também. Entende-se dentro do Corinthians o seguinte, que quando o Dorival cair, e se cair, né, eu espero que não caia, que ganhe do Flamengo hoje, ele continue como treinador, mas se ele cair, o que se entende dentro do Corinthians vão atrás do Tite primeiro, e se receber um não do Tite, o Marcelo Paz vai atrás do Vojvoda, porque é o nome preferido do Marcelo Paz. Da diretoria do Parque São Jorge é o Tite, do Marcelo Paz é o Vojvoda. Então, pode cair no colo do Vojvoda, porque como sempre o Tite diz não, né, ao Corinthians, né? Até uma vergonha quando se procurar o Tite de novo. Então, dentro do Corinthians tem que se falado já isso, tá? A pressão chegou no CT, o Dorival Júnior não tem o respaldo do Marcelo Paz, enfim. Então, essa é a questão hoje, né? A situação do Dorival, que é essa e você precisa saber tudo que acontece no Corinthians, tá certo? Então, deixa o like aqui, ó, Vojvoda, Tite, Vojvoda vai acabar caindo no colo do Vojvoda, hein? Mas vamos torcer pro Coringão vencer hoje o Flamengo e o Dorival ficar contra tudo e contra todos, tá bom? Jess Linger. O Jess Linger tá louco para estrear, hein? Teve uma fonte que me falou que ele tava até vendo um vídeo meu que eu falava dos primeiros treinos dele no Corinthians, ele ficou todo empolgado. Tá louco para estrear, tá bem fisicamente. Na visão dele, meu amigo, ele já estaria em campo e jogaria contra o Flamengo neste domingo. Não bidou, a documentação realmente é um problema, né, que não dá para o próprio jogador resolver, ou o Corinthians. Todos os documentos já foram entregues, estão nas mãos dos órgãos competentes, e agora tem que aguardar para que o CPF dele seja regularizado, enfim, ele possa ser inscrito no BID, Boletim Informativo Diário da CBF. Não está inscrito, está indo muito bem nos treinos, tá? Me falaram que a visão de jogo dele é muito boa, né? Uma coisa que eu ouvi, né, dentro do Corinthians e me elogiaram bastante, é a visão de jogo dele, né? Como ele mapeia bem, né, antes de receber a bola. Então, por exemplo, ele pede o passe antes da bola chegar, ele consegue dar uma mapeada muito grande assim ao redor, já para pensar a próxima jogada. Falaram que é um jogador muito inteligente, que se movimenta bastante, né? É ágil, toca, corre, enfim, e tá cheio de vontade para estrear com a camisa do Corinthians, e lamentou bastante que só vai poder estrear depois da data FIFA, né? Ele queria pelo menos jogar alguns minutos contra o Flamengo, se pudesse, mas não foi inscrito. Então, Jesse Linger, empolgadaço, indo bem nos treinos, só arrancando elogios, diz que está bem fisicamente e está louco para vestir a camisa do Corinthians e entrar em campo pela primeira vez. Deixa o like aqui, você está empolgado com o Jesse Linger? Eu estou gostando de tudo que eu estou ouvindo, hein? Tomara que isso se confirme nos jogos, né? Até porque jogo é jogo, né? Treino é treino e jogo é jogo. Comenta aqui embaixo e deixa o seu like. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.